sou Gilberto, da Prefeitura de Sorocaba, do Meta Reciclagem. Eu achei muito interessante o museu, né, e a oficina de artes, né? Eu gostaria de visitar o local, né, para a gente fazer esse intercâmbio aí, né? E sobre o reaproveitamento, nós já fizemos, nós não emprestamos os equipamentos, nós doamos para as entidades assistenciais em parceria com o Fundo Social. Então, entre 2011 e 2012, nós doamos 300 equipamentos, 300 kits de material reaproveitado. E também achei interessante, você já recebeu 300 toneladas desde 2009, né? Nós fizemos o repasse para a cooperativa, que nós trabalhamos com a cooperativa Reviver. Nós fizemos o repasse desde 2009 de 110 toneladas. Tá? Queria agradecer e eu quero realmente visitar, porque o trabalho é bem parecido, né? E o reaproveitamento dos nossos equipamentos é feito com o curso de montagem e manutenção. Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar para a professora Neuci também, que ela falou que antes não tinha nenhum problema da evolução dos materiais para os fabricantes e depois acabou tendo um entrave, uma dificuldade. Eu queria saber o motivo, o álibi que elas falavam. E também, aproveitando para o doutor André, eu queria saber se a política de responsabilidade eletroeletrônica diz mais a respeito, vai mais para o caminho da política de comando e controle ou incentivo fiscais? Qual seria mais eficiente? Eu gostaria de perguntar para a mesa, considerando que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos demorou quase 20 anos para sair do papel, e agora ela foi aprovada em 2010, já temos aí 3 anos e efetivamente pouca coisa, gostaria de saber a opinião da mesa, como é que eles avaliam a eficácia dessa lei, diante dos acordos setoriais, que também foi um modelo novo que a lei trouxe, do que simplesmente só regular, e diante dos entraves que todos destacaram, aí, gargalos bem complicados, como é que eles avaliam a eficácia dessa lei, se efetivamente, em termos assim, populares, se a lei vai pegar ou não, e como solucionar esses gargalos, e se há uma disponibilidade do governo brasileiro, e para a professora alguma contribuição internacional, se há uma disponibilidade dos governos de resolver essa questão em toda a complexidade que a questão exige. Então, se o governo brasileiro está disposto a avaliar a questão tributária, a questão logística, se os organismos internacionais, os estados, outros estados estão dispostos também a avaliar a questão dessa forma ampla que ela exige. Como a indústria enxerga, né, a inserção das cooperativas e talvez até ONGs dentro desse processo, né, da captação dos resíduos eletroeletrônicos. E também nós estamos falando aqui sobre comportamento, né, do consumidor e tudo mais. Eu gostaria que, se o André tivesse esses números, como que a indústria vai tratar a questão dos produtos órfãos, né? Já que a gente fala muito de comportamento aqui, né? Mas quando você vai em algum lugar e compra um produto sem procedência, né? O que você vai fazer com ele no final de vida? Bom, primeiro com relação... Eu queria só fazer uma pergunta para a Prefeitura, para o CIDIR, depois pode me explicar. Todo esse volume que vocês estão reciclando, doando, recebendo, fazendo, tudo no gerúndio, onde está sendo contabilizado esses números? Vocês declaram para o órgão ambiental, o CETESB, esse volume para quem vai, para quem não vai? A Prefeitura tem inserida o seu registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para exercer essa atividade e fazer esse registro da informação daquilo que ela recebe, a quantidade, caracteriza e como ela procede? Depois, né? E aí talvez a professora pode explicar que talvez vocês tenham aí o mesmo comportamento ou não. Com relação a comando, controle e incentivos fiscais, eu acredito que, no primeiro momento, a gente tem que trocar comando e controle por uma questão de inventariar,
né? E depois, com certeza, os incentivos fiscais eles serão a mola propulsora para a implementação da política. Acredito que os incentivos eles vão acontecer em 2 momentos. Primeiro, que para essa lei, mais do que pegar, né, porque, na minha opinião, ela pegou. Ela pegou porque ela está provocando esse espaço de debate na nossa sociedade. É como eu trato o passado e como eu trato o futuro, entendeu? Se eu criar uma política que, na hora de eu adquirir um novo produto, a taxa de reciclagem ou a taxa de destinação já vai estar ali, ó, é R$15 por celular, entendeu? E isso já vai estar guardado, isso vai estar... Então, se é 9, se é 5, não sei. Ela vai estar inserida no preço, não vai estar inserida no preço? Vão incidir impostos se ela estiver inserida ou se ela não estiver inserida, entendeu? Isso é como eu trato o futuro. Como é que eu trato o passado? Como é que eu trato aquilo que não é meu, principalmente da indústria, e pegando uma oportunidade para falar do órfão que o Ricardo perguntou, né? O órfão não é minha responsabilidade. Desculpa, senhores, eu não produzi, eu não aferi resultado, né? Eu não comercializei, eu não vendi, os impostos não foram recolhidos sobre essa operação. Então, como é que você pode imputar responsabilidade? É a mesma coisa se eu chamasse os senhores para criar um filho que não é de vocês. Vocês vão falar, o filho não é meu, como é que você quer que eu pague a assistência médica? A saúde, né? Não é meu esse produto. Então, a gente tem que ter um cuidado com esse assunto. Com o assunto das cooperativas, ONG e dos programas existentes, desde que ele cumpra a regra do jogo, né? Tem lá a norma, se ele vai reciclar, ele vai atuar dentro dessa NBR, ele está apto a prestar serviço. Com relação à pergunta do fundo, se ela vai pegar, não tenho... Agora, o que a gente tem que levar em consideração é o legado político dessa discussão, entendeu? Porque a gente está vendo a sobreposição naquele mapa da quantidade de leis municipais, estaduais e da própria lei federal. Então, a gente tem que sincronizar esse comportamento para ter um modelo de logística reversa. E para isso dar certo no nosso país, eu acredito que o primeiro ano de implementação da logística, ele deveria ser calcado em cima de campanhas. Você ter campanhas mensais, utilizando o governo de estado, utilizando as prefeituras, para que a população tenha o condicionamento do comportamento. Aonde serão os pontos, como ela deve fazer isso, onde é que ela retira o equipamento, se o equipamento é novo, é no site do fabricante, no site do importador, se o equipamento é velho, é no site do órgão ambiental, da prefeitura, enfim, de quem nós definirmos que vai operar, para que a gente possa ter uma contabilidade. Aí nós vamos entender se colocar 17% num edital vai ser eficaz ou não. Bom, vamos começar por uma coisa bem genérica. O equipamento que você comprou, que foi fabricado, é seu depois que você compra ou não é seu? Se ele é seu, você tem a obrigação, tem a responsabilidade sobre o uso e sobre aquele equipamento. E você repassa ele para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, para quem você quiser. O equipamento eletroeletrônico, ele tem posse e uso. Ele é diferente, como a lei colocou, eletroeletrônico, pilhas, baterias e lâmpadas, tudo no mesmo... misturado, todo mundo junto. Então, muitas coisas estão sendo interpretadas como sendo do eletroeletrônico, não é bem assim. No caso da pilha, por exemplo, a pilha ela tem que ser destinada ao fabricante. Ela tem que retornar ao fabricante, porque você não tem um segundo uso para a pilha depois que ela acabou de ter a carga. Ela não serve mais para coisa nenhuma. O eletroeletrônico é diferente. Ele tem condições de reuso e deve ser reusado. Isso está na lei também. O reuso tem que ser colocado em primeiro lugar. Na lei também fala-se em reuso, ela não exclui o reuso, não ali no item 33, lá no artigo 33, mas ela inclui que o reuso, o reaproveitamento, a redução no uso, isso tudo está na lei. Agora, eu digo o seguinte, o equipamento que a universidade comprou, pagou por ele, lhe pertence. E ele reutiliza, reusa, desmancha e encaminha de forma correta. Porque a ele cabe também, ele é um dos agentes, ele é o consumidor, ele é um dos agentes da cadeia. Então, eu tenho contato direto com a CETESB participou
desde o começo do nosso trabalho. E, para o nosso trabalho, não existe licenciamento, neste caso, porque não há contaminação. Eu não reciclo. Eu uso e reuso e trabalho com ele, com todos os EPIs, que aí, no caso, é na parte dos funcionários, a 18.001, né? o SA 18.001. A gente tem toda a proteção de quem trabalha, mas trabalha como técnico, trabalha com um equipamento que existe, que sempre existiu e que vai sempre existir. É diferente de reciclagem. Eu não reciclo. Não é o nosso forte, tá? A gente não precisa de uma... A gente tem bombeiro, a gente tem a parte de saúde do trabalhador, mas não preciso disso. No caso, eu acho muito bonito o trabalho de vocês, muito bom vocês terem começado. Eu até tenho uma sugestão até para vocês. Em relação a Tatuí, por exemplo, eles também começaram o trabalho com o material e eles estavam dando um incentivo no IPTU, de quem entregava os equipamentos para reciclagem. Então, eles ganhavam um selinho, não sei se ainda estão, isso era em 2010, e aí eles tinham um descontinho no IPTU, quando eles devolviam os equipamentos, levavam para o local correto, não jogavam no lixo comum. Então, isso incentivou não só o eletroeletrônico, mas também os recicláveis. A população fazia isso com os recicláveis. Era uma coisa ínfima, mas qualquer coisa incentiva a população a devolver. E, no nosso caso, a gente não doa, porque já aconteceu com equipamentos da universidade anterior à criação do CEDIR, as doações, isso está na lei. O equipamento era doado, aí quem recebia utilizava um pouco, uma parte do equipamento, e vendia o resto, ou dava para sucateiro, carroceiro, que levava o equipamento, e chegou a parar equipamento da USP na Santa Ifigênia. E o equipamento já era baixado, mas estava lá a plaquinha. O cara foi lá, fotografou, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público veio para cima do CEDIR, que não tinha nada a ver com isso, porque nós começamos em 2010. E esse era um equipamento que tinha sido descartado em 2004, mas estava rodando ainda em 2010. Ele estava na Santa Ifigênia. Aí a gente justificou que aquele era equipamento doado, que a entidade que tinha recebido é que era responsável por ele. Agora, recentemente, no final do ano, apareceu um outro em Mococa, da mesma linha. E aí vieram falar para mim, a gente pegou, era o mesmo lote e já estava em tsunami. O negócio vai, né? Então, quando a gente doa, você tem que ter muito cuidado com o que você está doando. Se você estiver doando sem o cuidado de tirar a identificação, não interessa. Tá? É que nem ele fala, você está doando uma coisa que é da Itautec ou de um fabricante, e você está repassando o problema. Não é? Você doa, aí o cara joga no lixo ou joga na água, aí vão ver, mas a culpa é Itautec, a culpa não é da prefeitura que passou. Então, a gente, por exemplo, a gente coloca o nosso timbre em cima do timbre do fabricante. O equipamento lá, que é a etiqueta do CEDIR, dizendo que ele tem que ser devolvido, e eu é que vou destinar, para que ele não vá para o local incorreto. Se vocês estão passando por uma cooperativa e a cooperativa está passando, vocês estão acompanhando, perfeito. Vocês sabem exatamente para quem ele está mandando o resíduo? Perfeito. Porque eu peguei uma cooperativa um dia, num desses cursos, né? Aí eu falei assim, normalmente eu falo com eles, qual é o problema que você tem? Me apresenta o problema do equipamento, porque eu sou doida por problema, adoro problema. Porque aí a gente leva para os pesquisadores da USP para eles tentarem resolver. Aí ele falou, não tem problema nenhum, com resíduo nenhum. Nenhum? Ele falou, nenhum. Eu falei, e as fitas VHS? Eu não recebo. Bom, então você não tem problema, você não recebe o que é problema. O problema você não quer. Aí ele falou, isso eu não recebo. Porque esse é o grande... Né, quando chega no tubo, o cara desmonta tudo e deixa o tubo lá. O tubo a gente tem que pagar para descartar. Aí ele fala, eu não quero, passa para a prefeitura que resolve. Em relação aos fabricantes, foi o seguinte, eu acho que existiu um medo, antes de sair esse acordo setorial, de se eu estou fazendo agora... vão dizer que eu vou ser obrigada a fazer assim e os meus outros colegas não vão fazer. Por exemplo, tem um fabricante que recebe pelo correio o material. E tem um fabricante que ia lá e mandava o caminhão de um reciclador ir buscar os materiais do CEDIR. Aí eles começaram a enrolar demais, né? Queriam nota, que a USP não emite nota, nós não temos nota. Quem emite nota é quem recebe, no caso do órgão público. Mas você tem que emitir uma nota, então você vai ter que ir lá na Receita Federal fazer uma nota para mandar esse equipamento. Eu falei, não tenho.
Está na lei aqui, ó, o que sai daqui, você emite nota aí de recepção, e não é um material que está sendo vendido. Está sendo devolvido. Então, eles começaram a criar esse monte de casos para que a gente não repassasse o material de volta, com medo que depois iam ter que fazer isso mesmo. Já que você já está fazendo, você vai ser obrigado a fazer quando a lei exigir. Alguma coisa de market share também, né? De repente, o cara tem um market share e aí o que ele está fazendo, os outros têm que fazer também. Não sei o que aconteceu nas reuniões aí, não participo. Mas, de qualquer maneira, alguns começaram a dificultar um pouquinho. Apesar de que a grande maioria manteve, né, Silmara? Alguns até dão um trabalho para a gente, mas alguns mantiveram, né, o comportamento. Quiero comentar sobre los equipamientos sin marca. No sería problema si acaso hubiera un sistema de gestión colectiva. Los fabricantes tienen que cumplir metas y, por lo tanto, ingresan los equipos a volúmenes. Por lo tanto, le conviene al fabricante juntar las metas. Eso sería la alternativa si acaso el sistema de gestión puede ser colectivo o individual, pero en los sistemas que necesitan cualquier cantidad de problemas, nosotros trabajamos con ellos, trabajamos con Sony, trabajamos con Dell, HP directamente. Y tienen muchos problemas de trasladar esas mismas políticas a Latinoamérica. Todavía no entendemos por qué. O sea, no hay ninguna razón más, no sé, ni siquiera creo que sea económica, ni siquiera creo que sea económica. Se eu tenho uma produção hoje, em 2013, né?
e eu assinei o acordo hoje, eu tenho que reciclar 17%, com base no que eu voltei 5 anos atrás do que eu produzi, horas. Se no momento que vocês, dentro do programa de vocês, recebem isso e não contabilizam isso, eu não estou dizendo que vocês não o devam fazer. Eu estou dizendo, se não existe uma contabilidade, eu não consigo, porque a cada 5 anos, ou todos os anos, você está tirando, dentro da reutilização, de um volume que ele iria ocupar o volume da destinação. Então, se nesse momento, todo ano, quem tem os programas implementados, contabiliza no CINIR, num local, eu vou saber de forma clara o que eu reciclei, eu vou saber de forma clara o que eu recebi, mas foi reutilizado, eu vou ter um balanço de massa. É essa a discussão, entendeu? Não somos contra a meta, pelo contrário. E com relação ao assunto do órfão, é uma discussão que o governo lavou as mãos. Ele jogou a meta e imputou a responsabilidade à indústria, porque aí ela tem que tratar o que vier. Nos nossos speech, vocês podem acompanhar, hoje a gente fala de tratamento de 100% daquilo que for recebido. Entenderam? Não há a distinção. Isso, o que voltar no sistema vai ser reproduzido. Agora, reprocessado. Agora, o que precisa ficar claro é aquilo que for reutilizado também tem que entrar na contabilidade. Senão, a gente vai ficar com um buraco. Todos os programas que utilizam dessa massa não estão sendo registrados. E nós não sabemos, por exemplo, só aqui foram 300 toneladas, né, que não foram contabilizadas. Se o programa pega, como é que nós podemos fazer isso, entendeu? Primeiro, 5 anos de produção. Isso quer dizer, eu tenho equipamentos lá que têm 10 anos. Tá certo? Que estão em reuso. O reuso ele é importante para que a gente tenha uma reciclagem melhor dos equipamentos, porque hoje nem tudo, 98% é mentira. A gente não consegue reaproveitar isso. Não existe técnica, não existe maquinário montado para isso. Quanto mais tempo o equipamento ficar em reuso, melhor é a chance dele ser reciclado. Então, o reuso é importante nesse ponto. Em relação a contabilizá-lo ou não, a professora acabou de falar sobre as metas incluírem a quantidade que você recebe, não da sua marca, mas de qualquer outra marca. Então, se você receber órfão ou não órfão, ou seja lá o que for, você cumpre a sua meta. Ah, mas lá na frente vai estourar. Espera aí. Primeiro que tem muita coisa que já foi reciclada desses últimos 5 anos que não vai voltar para você. Coisas que eu mandei para reciclagem, coisas que eu paguei para reciclar. Foram mais de 5 mil monitores, por exemplo, que eu não mandei para o fabricante, porque o Samsung não queria receber. Né? Não queria falar quem era, mas não queria receber. E eu mesmo paguei para descartar os equipamentos dele e de outros fabricantes que, na época, não recebiam. Então, quer dizer, muita coisa já foi. A demanda reprimida também já saiu, já foi reciclada. Muita gente assumiu esse ônus porque estava ganhando com isso. Muitos recicladores receberam. A meta dos 17, eu te passo até um trabalho técnico que foi estudado sobre isso, é a meta natural de reciclagem. Até 17% é natural essa reciclagem voltar. Você vai ter um material misturado. Agora, por fabricante, você não vai conseguir nunca, Saraiva. Porque o que acontece? Tentaram fazer isso com as embalagens de óleo lubrificante. Deu um rebu tão grande que agora todos os fabricantes resolveram, não, nós vamos receber qualquer marca de material, porque não adianta querer marcar, porque vai ficar muito caro, a logística vai ficar absurda em relação a isso. Você vai receber X de material e vai emitir Y, como na Europa é alargada. Lá ele consegue fazer por marca, porque a responsabilidade é outra. Lá é muito mais fácil voltar. Como a professora disse, a Europa é diferente do Brasil. Lá eles não têm, é totalmente diferente, não dá para fazer uma transposição linear de regra. Você vai ter os 17? Vai. Com certeza você vai cumprir a meta tranquilamente, porque muita gente está assumindo a tua responsabilidade no meio do caminho e deve assumir. A responsabilidade é compartilhada. Eu acho que a gente só não pode descartar incorretamente. Só não pode jogar no meio ambiente. Só não pode deixar esse material perdido. A partir do momento que ele está aí, sabe, ele é matéria-prima. Isso que ele falou é verdade. Vai faltar matéria-prima. E isso está virando matéria-prima de novo. Eli queria falar alguma coisa? Não, acho que essas
Solamente que esta discusión me remite al concepto de residuo electrónico. O sea, cuando hicimos el documento de lineamiento, donde participó sector público, privado, tuvimos grandes problemas de conceptualizar qué es lo que era un residuo. Porque si tú quieres contabilizar el equipamiento usado, entra como residuo, ¿cierto? De alguna forma, ¿o no? El reuso entraría como residuo en la... Entonces, ¿cuándo un equipo es residuo? Y volvemos a esta discusión inicial, que, por ejemplo, Sony nunca estuvo de acuerdo en reconocer el residuo, que es el concepto global de residuo, que es cuando se desecha, o sea, cuando no sirve más para su uso con el que fue comprado. Ese Sony no lo aceptó nunca y solamente quería identificar residuo la parte final, lo que es de tratamiento final. Posso colocar uma questão? Só fechando, ela falou, me remeteu a uma coisa que eu estava pensando. Acho que todas as questões foram respondidas. Só um breve comentário. Eu acho que quando a gente fala em reuso, a gente está falando em estender a vida útil de produto. E isso é positivo em termos de meio ambiente, em termos de retorno. Então, acho que isso tem que ser, de certa forma, incentivado, né? Estender a vida útil de um produto.